Em duas experiências sucessivas, as colunas de mercúrio de um manômetro de tubo aberto e em seguida de um manômetro de tubo fechado foram indicadas na figura durante a medição da pressão exercida por um mesmo gás. Determine a pressão atmosférica no local em centímetros de mercúrio. Bom, então vamos lá. Na primeira situação, eu tenho uma extremidade aberta, escolho 2 pontos dentro do líquido. Esses 2 pontos estão à mesma profundidade. Se são 2 pontos no mesmo líquido à mesma profundidade, significa que ambos experimentam a mesma pressão. Então, a pressão que esse ponto sente aqui por conta do gás é igual à pressão que este ponto aqui sente por conta dessa coluna do líquido mais a pressão atmosférica. Então, aqui, pressão do ponto A, eu chamei de pressão exercida pelo gás no líquido. Pressão do ponto B, eu chamei de pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de 6 centímetros de altura. A pergunta do exercício é essa: quanto vale a pressão atmosférica? Essa é a dúvida, né? Então, nós não sabemos quanto é a pressão atmosférica. Vou chamar a pressão atmosférica de X, tá bem? A pressão dessa coluna equivale a 6... Gente, não precisa escrever isso, porque eu não sei a densidade do mercúrio, não sei, posso saber a gravidade, mas eu posso escrever isso como 6 centímetros de mercúrio. É uma unidade possível. Não se esqueçam que 76 centímetros de mercúrio é a unidade equivalente a uma atmosfera. É a unidade? Não. A unidade não. É o valor correspondente a uma atmosfera. Tá bom? E aí eu continuo com a pergunta, né? Beleza, escrevi isso aqui, quero saber o X, mas eu não sei quanto é a pressão do gás. Então eu tenho aqui uma equação com 2 incógnitas. Aí eu vou para a segunda situação. Na segunda situação, os mesmos pontos, pressão do gás aqui. Os mesmos pontos assumem a seguinte configuração. Eu tenho agora vácuo, veja que aqui a extremidade está aberta, a extremidade aqui está fechada. E essa coluna se tornou uma coluna de 82 centímetros de mercúrio. Então, de novo, a pressão aqui é igual à pressão aqui. Só que aqui é a pressão que o próprio gás faz. Que eu preciso, gente, para voltar aqui, tá? Então, pressão que o próprio gás faz igual a pressão... Gente, qual é a pressão que o ponto B sente? Eu escrevi vácuo, aqui não há pressão alguma, tá? Isso aqui é a mesma coisa que pressão zero. Então, a pressão que o ponto B sente é a pressão por conta dessa coluna aqui, tá? Que equivale a uma coluna que é a pressão equivalente de uma coluna de 82 centímetros de mercúrio, tá bom? Então, o que eu fiz? Só para vocês entenderem, pressão do gás é 0 mais a pressão dessa coluna, 82 centímetros de mercúrio. De novo, não faz sentido escrever densidade vezes G vezes H. Eu não tenho a densidade do mercúrio, eu não sei decor. Então eu escrevo com a unidade centímetro de mercúrio. Então a pressão do gás, gente, na segunda situação, eu descubro, é 82 centímetros de mercúrio. Essa pressão eu volto para cá com ela. E aí eu vou saber achar X. Vamos lá? Então podemos voltar para a expressão pressão do gás igual a X mais 6 milímetros de mercúrio. Voltei para essa expressão, tá bom? Eu descobri que a pressão do gás é de 82 centímetros de mercúrio e a pergunta do exercício é quanto é X. Não esqueçam quem é X. Quem é X? X é a pressão atmosférica que eu tanto quero saber, tá bom? Então eu escrevo 82 centímetros de mercúrio é igual à pressão atmosférica mais 6 centímetros de mercúrio. Por que eu escrevi milímetro aqui, gente? Centímetro, tá bom?
Então, quem é X? É 82 menos 6. X é 76 centímetros de mercúrio. Galera, ó, não esqueçam, tá? Uma atmosfera é a mesma coisa que 100 mil newtons por metro quadrado, ou 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. O que significa isso? Uma coluna de mercúrio de 76 centímetros produz a mesma pressão que uma atmosfera. É isso.